Fala aí, galera. Bom, esse é o meu primeiro vídeo de 2020 e eu vou fazer uma resenha sobre uma sequência didática que eu fiz em 2019 de aulas para o ensino médio, abordando duas áreas da filosofia. A filosofia da religião e a filosofia da ciência. Para isso, eu usei um dos recursos didáticos que eu acho um dos melhores, pelo menos para as aulas de filosofia. Eu usei o recurso do filme, da mídia, para poder mostrar da maneira mais específica possível para os alunos quais os limites, os conceitos, as ideias ou o que trabalha essas áreas da filosofia, a filosofia da ciência, a filosofia da religião. Para isso, eu dei a sorte de, depois de alguma pesquisa, encontrar o filme I Am Mother, ou Eu Sou a Mãe, que vai trabalhar de maneira sempre implícita, né? Não vem dado para ninguém que é um filme de filosofia. Esse é um esforço que eu consegui fazer com muita sorte de ter assistido o filme várias vezes, inclusive, para poder extrair alguma coisa de interessante. Então, esse filme tem na Netflix e a partir de agora, então, já fica um alerta de spoiler. Se você não assistiu, eu vou contar o fim do filme, sim, para que eu possa fazer os links com as áreas da filosofia da ciência e filosofia da religião. O filme começa, logo no seu início, dizendo que a humanidade foi exterminada. Não explica muito, mas a humanidade foi exterminada, e eu vou ter que fazer referência a algumas anotações, para que eu consiga colocar para vocês, extrair, ou deixar mais explícito possível, as ocorrências que eu percebo entre a filosofia da ciência e a filosofia da religião. Então, houve um extermínio da humanidade e aparece claramente que existe um robô. Existe dentro de uma nave ou de um local onde o robô está refugiado e o robô começa uma nova, não vou dizer nova civilização, porque começa com uma pessoa. Então o robô dá origem através de uma clonagem, pelas imagens a gente percebe que existe uma clonagem, né? E aparece uma primeira pessoa. Essa primeira pessoa que aparece no filme mostra o nascimento da criança e o início de um desenvolvimento da criança. Então, o robô, como o próprio nome diz, é uma mãe, é um robô do gênero feminino, não vamos dizer sexo, né? Porque o robô não tem, mas do gênero feminino, que se intitula mãe, e essa mãe vai dar origem a uma nova linhagem de seres humanos. A palavra que eu queria falar é essa. Então, os únicos sobreviventes são os robôs, fica claro isso, e eles vão dar início a uma nova linhagem humana. Para isso, então, existe um novo projeto de povoação, que no decorrer do filme fica claro. E a gente já começa a ver as primeiras semelhanças com a religião. Então, ou seja, o filme está mostrando uma pegada de repovoamento da Terra com uma direção dos robôs. Mas isso, para nós, se a gente for analisar, a gente já começa a ver a ideia de que o robô está iniciando uma nova humanidade. Assim como fez Deus lá no início da criação, ele deu início a uma nova linhagem, com Adão e Eva, não deu muito certo, ele foi lá, expulsou os dois do paraíso, eles caíram na terra, e estando na terra, eles tiveram a sua segunda chance de continuar vivendo, não deu certo de novo, Deus mandou Noé construir a arca e matou todo mundo, só a família de Noé continuou essa nossa linhagem da humanidade, não deu certo de novo. Aí Deus mandou o seu filho, Jesus, e Jesus trouxe de novo novos ensinamentos, novos valores, e parece que não está dando certo, né? Mas o robô, no filme, os robôs percebem isso. Então, a meu entendimento, eles dizimam a humanidade e começam tudo de novo. Só que eles invertem a chave. Não é mais um Deus, que para a grande maioria da população mundial, esse Deus é um homem, né? Sempre foi retratado como tal. Não é mais um Deus, é uma deusa robô, uma mãe. E o primeiro ser humano que o robô vai dar origem é uma mulher também. E essa mulher não vai ter nome. E depois de várias vezes que eu assisti o filme,
Talvez numa primeira você não consiga entender, mas eu explicando você vai pegar isso. O primeiro ser humano que o robô dá origem, inclusive vai aparecer lá dia 1 após a extinção. Mostra a primeira criança. A gente descobre que é uma mulher porque o movimento do filme vai mostrar. Mas ela não tem um nome, ela tem uma sigla. E aparece lá, APX01, hashtag APX01. Minha licença poética diz que o A é de alfa, porque todos os protótipos levam esse nome de alfa. Sim, a criança é um protótipo. Alfa, o P vem de projeto, talvez, né? E o X vem do gene X, o gene feminino. Hashtag 01, porque é a primeira tentativa. Isso vai ser importante porque mostra essa criança se desenvolvendo, crescendo, e de repente não fica muito claro no filme, mas a hora que mostra essa criança, uma criança já, provavelmente com idade entre 15 e 18 anos, aparece um número de dias que não bate com a idade da criança. Foi aí que eu falei, opa, tem um erro no filme. Mas depois assistindo várias vezes eu falei, não tem erro. Aparece lá, tipo assim, dia 3.800 e pouco. E mostra uma criança de 16, 15, 18 anos, não sei. E aí você faz o cálculo, 13.800 e pouco dividido por 365, 366 esse ano, né? Vai dar 35 anos, 36 anos, sei lá, eu sou de humanas, eu não dou conta dessa conta de cabeça e nem decorei. Então eu falei, pô, tá errado. Mas aí vão ter outras ocorrências no filme que vão mostrar que não é desproposital esse número de dias e a idade da criança. Detalhe, essa criança que vai se desenvolver, mostrar ela no filme, que ela é a protagonista, o nome dela ou a sigla dela é a hashtag APX03. Mas você não percebe que teve a 01 logo na primeira vez que você assistiu o filme. Depois de 2, 3, ou assistir 10 vezes o filme, é que ficou claro que tinha a número 1, mostra ela, pequenininha, um bebê, e mostra a número 3. E a número 2. Bom, aí já começa a dar algumas ideias do porquê que os dias de 13.800 e pouco não bate com os 15, 16, 18 anos da menina, da APX3. A gente vai chegar lá. Então mostra essa criança se desenvolvendo, ela tem uma rotina de exercícios, de aulas, ela aprende tudo que há de mais moderno através de recursos visuais, do computador. O robô também provavelmente ensina muita coisa para ela, ela tem noções de medicina, para vocês terem uma ideia. Mas uma coisa que vai ficar muito bem claro é que o robô está tentando ensinar novos valores para essa criança. Como assim novos valores? Valores diferentes daqueles do que a humanidade está acostumada, ou que pelo menos dominaram esses 2.000 e poucos anos, não sei quantos anos, 2.000 e quanto que é lá no filme. Por que diferentes? Porque são coisas que eu fui percebendo e fui colocando e fazendo conexões para que a gente entendesse que esse filme tem um diálogo entre filosofia da religião e filosofia da ciência. Então a criança se desenvolve, não dá para dizer que a criança é condicionada pelo robô, porque isso seria falar algo da pedagogia lá atrás, no início, quando fazia-se o condicionamento das crianças. O robô, ele tenta ensinar valores a partir do uso racional da nossa atividade crítica. E vai ficar claro isso onde? Onde o robô vai dar a primeira aula, teste, dialogada, onde eles vão discutir o quê? Filosofia. Sim, pura filosofia. E nessa aula o robô deixa bem claro que o que importa para ela é saber avaliar as ações. Avaliar como? E aí vai aparecer que não tem como base a avaliação dos valores que entra nisso que eu falo. Não entram os valores cristãos, não entram os valores ensinados nas nossas igrejas, tão pouco ensinado amplamente nas escolas, onde a gente percebe que o foco é que a criança ou o jovem saiba identificar as suas ações, escolher as suas condutas com base nos princípios filosóficos. E nessa aula o que vai aparecer?
Ela vai dar um exemplo que a gente vai chamar de, não é o paradoxo, me fugiu a palavra aqui agora, um dilema, isso, a palavra é dilema. Ela dá um exemplo do dilema de um médico tentando salvar 5 pacientes. E esses pacientes estão todos terminais e aparece um sexto paciente saudável, mas que poderia salvar todos os outros 5 se abdicasse da sua vida e dos seus órgãos em benefício daqueles lá. Qual a coisa certa a fazer? O legal é que esse exemplo foi dado por um filósofo, eu não sei dizer o nome dele, não me lembro, mas esse filósofo, quando deu esse exemplo, foi muito feliz para tentar explicar o que é uma filosofia consequencialista e o que é uma filosofia moralista. E esse exemplo aparece muito bem, quem quiser também pesquisar depois, tem um curso de filosofia da Harvard que chama Justiça, qual coisa certa a fazer? Com um professor, vou lembrar o nome dele também agora, ele dá o exemplo dessa conduta do qual que o médico deve assumir, mas antes ele dá também um dilema famoso do trem. Existe um trem descendo, descarrilhado, desgovernado, por uma linha, e se ele for até o fim ele vai matar 5 funcionários, e só que se ele for desviado antes ele mata só um, qual a coisa certa a fazer? Então, o robô usa esse, só que usa o dilema do médico. Aí a menina, a princípio, como bons utilitaristas diriam, a menina vai dizer, o que eu devo fazer, segundo o filósofo Bentham, que é um utilitarista, vai dizer que eu devo justificar a minha conduta da forma que uma pessoa é obrigada a minimizar, minimizar a dor e o sofrimento do maior número de pessoas possíveis. Ou seja, fazendo assim, tira os órgãos daquele que chegou por último, que tem boa saúde, e salva os outros 5. Isso seria um princípio do utilitarismo. Parece um absurdo, mas não é. Quando a gente elege um governador, nós estamos sendo utilitaristas. O maior número de pessoas que votou naquela pessoa vai ser beneficiado, o menor número vai dançar. Então isso é um princípio utilitarista. Mas a hora que a menina fala desse exemplo, o robô questiona ela. Mas o que você acha disso? Aí antes dela começar a responder, o robô já emenda com a mãe, já emenda com um outro questionamento. O que ele vai dizer? O robô chega e fala o seguinte, mas vamos supor, então, que não apenas aquela pessoa lá que chegou pode salvar 5. De repente você não quer matar alguém para salvar aquelas 5. Mas você é médico, você tem um dever moral de salvar as outras pessoas. Por que então você não doa os seus órgãos para aquelas outras 5 pessoas? Aí a menina, estudada em sociologia, filosofia, ela fala assim, olha, o Comte vai dizer, Auguste Comte vai dizer que eu devo estar disposta a suportar o sofrimento para ajudar os outros. Isso é bem cristão também, inclusive, né? Jesus fez isso, deu a própria vida por nós. E aí o robô fala, então concordamos que a melhor coisa a se fazer é seguir o pensamento de Comte? Aí a menina fala assim, olha, eu pensava nisso, aí tem uma mensagem aqui, eu pensava nisso até ontem, antes de ontem, não lembro, até ler Kant. Só que aí, o que o Kant fala? O robô pergunta para ela. Bom, o Kant fala da questão do direito à vida, mas não apenas o direito à vida. Nós devemos pensar nos efeitos das nossas ações ou devo pensar antes dos princípios que vão reger as nossas ações? Ou seja, aquilo que eu acredito ou aquilo que eu não acredito, eu devo agir com isso, pensando nas coisas nos princípios que eu acredito ou apenas nos fins? Nos meios ou nos fins? E a menina meio que entra numa dúvida cruel, né? A ponto de ela falar que